Olha, acabei de ver um vídeo do Ciro Gomes falando sobre câmbio e juros. Olha, tem várias constatações ali que eu concordo plenamente. Ele reclama dos juros excessivos, que nós estamos pagando mais de 860 bilhões por ano de juros. Reclama do ataque especulativo contra a moeda. Fala que teve um cartel do sistema financeiro com a proteção da mídia. Eu concordo com tudo isso. Agora, ele embaralha os fatos e faz uma falsificação ao colocar tudo na conta do presidente Lula. Até porque Ciro Gomes sabe que foi aprovada a lei da autonomia do Banco Central, infelizmente, que é um absurdo, porque o presidente é eleito pelo voto popular e ele fica só com a parte da política econômica, a política fiscal, porque a política cambial e monetária fica com o Banco Central, com o indicado, que era o Roberto Campos Neto, indicado pelo Bolsonaro, que tinha um claro objetivo de sabotar a economia brasileira. Então não é correto fazer o que Ciro fez. Ciro tem uma hora que fala o seguinte, da irresponsabilidade criminosa do Lula e sua banda. Aí fala sobre os juros. Fala com algo que eu concordo. A gente está gastando, eu sempre repito isso, de outubro de 2023 a outubro de 2024, 869 bi de pagamento de juros. Aí o mercado e essa turma fica em cima dos gastos primários, que para cortar dos pobres, cortar de saúde, cortar da educação. Sabe qual é o déficit primário? Nós vamos bater o final desse ano? 30 bi. 869 bi de pagamento de juros. O déficit nominal, que é o que vale para a dívida, soma essas duas questões. E eles, de fato, blindam essa imprensa, porque como houve um novo aumento de 1% da taxa Selic, isso significa 55 bi a mais. E eles deixaram apontado mais 2 pontos à frente. Vão para mais de 1 trilhão. O Ciro fala isso. E está correto. É um excrescência o que está acontecendo nesse debate. Agora, onde ele é jogar isso na conta do Lula. Tentar misturar tudo como se fosse a quebradeira do Brasil pelo governo do PT. Você sabe que esse Roberto Campos Neto tem uma postura de sabotagem. Eu tenho aqui, vou fazer um vídeo depois, data. Você sabe que a gente começou esse ano, até abril, o mercado tinha previsão que a taxa Selic ia chegar a 9%. Nós estamos acabando o ano com 12,25%. E eu quero depois mostrar aqui para vocês. Houve uma ação deliberada do Roberto Campos Neto, quando o governo, no dia 15 de abril, decidiu que ia mudar a meta de 2025, em vez de um superávit de 0,5 para um déficit de 0. Olha, gente, todo mundo, o mercado estava precificando um déficit de menos 0,7. Então o que o governo fez foi ajustar essa expectativa, essa previsão para números reais, números possíveis. Pois bem, isso aí foi o necessário. Nesse mesmo dia, ele dá declaração em Nova York e ele vai mudando a expectativa do mercado. Foi ele que ia construindo essa expectativa e depois ele seguia o que o mercado dizia. Isso foi feito. Uma semana depois, dia 15 de abril, o mercado já estava projetando taxa Selic para 9,5%. Aí continuaram as declarações dele. Aí tem aqui o portal Seu Dinheiro. Efeito Campos Neto leva reviravolta nas projeções para a Selic no fim desse ano. Ou seja, tem toda uma história. O problema é que Ciro Gomes sabe disso e tenta colocar isso na conta do Lula. A mesma coisa em relação ao câmbio. O Roberto Campos Neto tinha feito 127 intervenções para segurar o preço do dólar com o Bolsonaro. Agora ele permitiu, no governo Lula, só 2. Esse ataque especulativo, que ele estava participando desse processo, que era um ataque especulativo contra a nossa moeda. Você sabe que o Braulio Borges, ele tem escrito dessa questão do câmbio, que se não fossem os fatores externos, o dólar, em vez de estar 6,10, 6,15, era para estar 5,60. De fato, teve a eleição do Trump, mas tem questões internas. Teve essa transferência de remessa de dinheiro para o exterior de dólar, a título de lucros e dividendos. Tem muita filial transferindo lucro para a matriz fora do país. Isso teve um impacto, foram mais de 18 bi. Mas teve a especulação braba de uma turma que quer ganhar dinheiro apostando com dólar mais alto, mas também de uma turma que quer derrotar o governo do presidente Lula. Esse ataque especulativo com o dólar era para cercar o governo do presidente Lula.
para fazer o Lula atuar e aceitar a agenda antipovo desse pessoal. Isso o Ciro Gomes não reconhece. Ele junta tudo. Então é errado esse tipo de construção. Eu até digo aqui, ele tem que falar pelo menos da vida real do povo brasileiro, porque teve a parte que o Lula pôde fazer, apesar da sabotagem do Banco Central com o dólar e da sabotagem do Banco Central em relação à política monetária. Porque eu estou convencido que essa turma do mercado quer derrotar o Lula e quer fazer com que a economia desacelere. Porque na vida real, Ciro, os resultados da política do Lula são muito expressivos. Você sabe que a gente vai crescer esse ano mais de 3,5%. No ano passado, o mercado dizia que a gente ia crescer 0,8%. A gente cresceu 3,2%. Então, as políticas do Lula estão segurando esse crescimento. Você sabe que o desemprego caiu agora em novembro para o menor número desde 2012, 6,1%. A formalização do mercado de trabalho também. O crescimento da renda foi de 11% de crescimento da renda. O Ciro Gomes não fala. Esse ano nós tiramos 8 milhões de brasileiros da pobreza. Então isso aconteceu pela política do presidente Lula. A valorização do salário mínimo, ganhos reais. Você sabe que com Temer e Bolsonaro não teve ganho real. A volta de programas sociais, o PAC, Minha Casa Minha Vida, políticas sociais, Bolsa Família turbinado. Então teve todo esse processo, apesar da sabotagem do Banco Central, que foi feita de forma deliberada para travar esse governo. Eu lamento, porque tem várias constatações no discurso do Ciro que eu concordo, só que ele distorce essas informações para culpar o presidente Lula, quando na verdade o presidente Lula é a vítima desse sistema financeiro, do mercado e dessa atuação do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Esse é o Nicolas Ferreira, o deputado federal que defende a escala 6x1 para os trabalhadores. Mas tu sabe quantos dias esse deputado trabalhou na Câmara dos Deputados esse ano de 2024? Sabe não? Fica nesse vídeo que eu vou te contar. Nicole trabalhou 84 dias e registrou incríveis 281 dias de folga. E não para por aí não, meu amigo. Escuta, para manter essa rotina árdua de trabalho, Nicolas gastou 365 mil de cota parlamentar. É uma ajuda de custo diário que os deputados pedem. 1,1 milhão de contratação de assessores e mais de 528 mil de salários. Sabe quanto que dá esse total? 2,1 milhões de reais em apenas um ano. E projeto de lei, Tuca, tem algum aprovado? Zero. E olha, meu amigo, todas essas informações que eu estou passando para você é pública. Tá lá no site do portal da Câmara dos Deputados. Dá uma olhada para tu ver se eu minto. É vergonhoso isso. Dados econômicos incontestáveis para você esfregar na cara daquele seu conhecido bolsominion que quiser discutir economia durante a ceia do Ano Novo. E todos os dados demonstram que o presidente Lula é o melhor presidente da história do Brasil. Menor taxa de desemprego da história, 6,1%. Na época do Bolsonaro, era 14,7%. Menor inflação dos últimos 4 anos, 4,5%. Na época do Bolsonaro, chegou a quase 11% a nossa inflação. O crescimento do nosso PIB é de 4%, o quarto maior crescimento no planeta Terra. Nós somos a 8ª economia do mundo. Na época do Bolsonaro, éramos a 14ª. As vendas no varejo aumentaram 12%, online cresceram 17%. Os salários tiveram um aumento real de 7%. Nos últimos 2 anos, durante o governo Lula, o salário mínimo tem crescido acima da inflação. Durante o governo Bolsonaro, estava abaixo da inflação. Durante o governo Lula, nós temos o menor índice de pobreza e extrema pobreza da história do Brasil. Durante o governo Bolsonaro, esse índice aumentou em 40%. 40% a mais de pessoas na miséria durante o governo Bolsonaro.
Muito se fala sobre a taxa de juros, mas durante o governo Bolsonaro, ela chegou a 13,75%. Hoje a mídia fala muito do dólar a R$6, mas durante o governo Bolsonaro, o dólar chegou a cotar R$ 5,97. Também se fala muito sobre o déficit nas estatais, mas déficit não é prejuízo, é investimento, porque Bolsonaro deixou as estatais totalmente degradadas, então é necessário que se coloque dinheiro para poder produzir e dar um bom serviço à população do Brasil. Não vamos esquecer também a gasolina a R$10 na época do Bolsonaro e hoje a gente está encontrando aí na média a R$6. Resistimos até aqui, agora é hora de derrotar o fascismo, ninguém faz nada sozinho, até a vitória sempre e um feliz 2025. Precisou Flávio Dino entrar no Supremo Tribunal Federal para o povo brasileiro entender como funcionam essas emendas parlamentares. E o desespero de políticos como Arthur Lira, que não consegue liberar bilhões em pleno final do ano. Gente, esses parlamentares já recebem 13º salário, 14º salário, vários privilégios, um salário grande, mas isso não é suficiente. Eles querem abocanhar as emendas parlamentares, dinheiro público. E não são milhões, são bilhões. Bilhões. A maioria do povo brasileiro não tem nem noção de milhões, quanto mais bilhões. São bilhões que ficam na mão desses políticos para eles se manterem no poder. Porque eles não fazem nada pelo povo, votam contra o povo, mas chega na época da eleição com um monte de dinheiro público do próprio povo para comprar o povo para se manter no poder. Transformam um cargo político e um cabide de emprego para ele e toda a família. Isso é vergonhoso, gente. Isso é triste, tá? Aí o Flávio Dino só pediu para cumprir a Constituição. A Constituição fala em quê? Transparência. Para quem e para quê e quanto vocês querem esse dinheiro? Nem isso o Congresso consegue fazer. Nem isso o Congresso consegue dizer. O congressista simplesmente, deputados e senadores, botam a mão no dinheiro público como se fosse deles, sem dizer para o povo para quê. Uma verdadeira farra de dinheiro público. Isso é farra, isso é safadeza, tá? Isso é nojento demais. Qual é o problema? Diga para que vocês querem parlamentares brasileiros. Para que vocês querem 5 bilhões em pleno Natal. Vocês que já têm tantos privilégios. Vocês que votam para tirar mais ainda dinheiro do BPC. Vocês que votam para dificultar a aposentadoria. O povo sofre para manter essa safadeza de vocês. Essa farra com as emendas parlamentares. Eu espero que o ministro Supremo não libere esse dinheiro, essa safadeza para esses políticos safados, tá? Tem que dizer para quê? Tem que trabalhar para o povo. Já não basta o salário e os privilégios, querem abocanhar bilhões que poderiam ir para a saúde, para a educação e segurança. O Brasil inteiro tendo que economizar para esses políticos manterem essa bandalheira de emendas parlamentares. Gente, isso é vergonhoso. Isso é vergonhoso. Isso é o ápice da safadeza humana. Isso tem que acabar. Essa farra de emendas parlamentares tem que acabar. Vamos lá, gente. O fim dessas emendas parlamentares. Chega disso. Tem que tirar isso daí. Isso é uma falta de respeito com o povo brasileiro. A nossa indústria teve 2 vezes nota 10 esta semana. Primeiro, linha branca e linha marrom. Vendas de geladeira, fogão, máquina de lavar roupa, televisão, cresceu 29%. População com mais salário, mais renda e vivendo melhor, melhorando a sua qualidade de vida. A segunda boa notícia, indústria automotiva. Entre os 10 países de maior economia do mundo, aquele que mais cresceu a indústria automotiva, venda de veículos, foi o Brasil. Este ano, 15% aumentou
a venda de veículos. E vamos continuar trabalhando. Gadaiada, já que vocês são unha e carne com o Nicolas Ferreira, dá um recadinho pra ele, porque por esses dias ele tá fazendo uns vídeos assim, meio emocionado, né? Parece que ele tá tendo umas emoções diferentes. Mas o povo tá reagindo, viu? Se ele tá pensando que tá agradando, o povo tá respondendo à altura. Quero trazer um vídeo aí pra vocês verem. O recadinho é para o Nicolas Ferreira. Receba. Deputados da direita disseram que vão parar no dia 8. O diesel abaixou mais de R$1. De onde é que caminhoneiro vai querer parar por causa de Nicolas Ferreira? Quem és tu, meu? Fazendo videozinho pra lacrar, vira homem. Sirva o seu país, sirva o seu estado, que seu estado é uma decadência, uma vergonha. Você, Romeu Zema, Cleitinho, são 3 imprestáveis para esse estado. Você não é ninguém, além de um deputadozinho inútil. Ei, gadaiada, aí eles dizem, se o mito for preso vai parar o país. Eles acham mesmo que os caminhoneiros vão obedecer a eles? Eles estão se achando demais, né não? Beijinho no chifre, gadaiada.